Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para o nosso estudo de número 8. Você coloca o título O Evangelho sem Hipocrisia e nós vamos aqui meditar em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Diz assim, que quando Pedro foi até Antioquia, enfrentá-lo face a face por sua atitude condenável. Ou seja, agora Paulo está relatando certa vez que Pedro foi até Antioquia. Antioquia é uma igreja super importante, onde que a Bíblia declara que ali os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, né? Também na igreja de Antioquia existe uma liderança, entre eles mestres e profeta, o qual estava orando, jejuando naquela igreja e adorando ao Senhor, e ouviram a voz do Espírito Santo, dizendo para separar Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária dos apóstolos Paulo, né, e Barnabé. Então vemos que era uma igreja obediente ao Espírito Santo, eram irmãos que seguiam os ensinamentos de Cristo de tal maneira que eram chamados de cristão. Agora Pedro vai até ali e estava super à vontade, que diz que ele estava comendo junto com aquela igreja, com os irmãos ali, com os gregos, mas diz que quando de repente alguns discípulos da parte de Tiago era judeu, chegou a Antioquia na hora ali daquela refeição. Como judeus não se assentava com gentios são todos aqueles que não são judeus, né? Pedro ficou dividido e Pedro ele se retirou da mesa, abandonou aquela comunhão ali com o pessoal de Antioquia e foi se sentar junto com os judeus. Quando Paulo viu isso, disse que ele censurou, mas disse que ele assim, que o exortou face a face, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentou-o face a face por sua atitude condenável, ou seja, face a face. Ele não falou pelas costas, não guardou mágoa, não guardou rancor, né? Não colocou ali nas redes sociais, nada disso. Ele foi lá como um homem conversar na frente dele e na frente de todos, porque ele viu que era uma atitude que deveria condenável. Essa palavra condenável significa passível ou merecedora de censura, de crítica e reprovação. Então vemos que mesmo Pedro, sendo um homem cheio do Espírito Santo, um homem separado por Cristo, ele era sujeito a erros, né? Ele errou várias vezes ao lado de Jesus, assim como ele acertou muitas coisas, mas ele também errou várias vezes, né? Até mesmo cortar a orelha de um soldado com uma espada, né? Tantas coisas. Ele foi repreendido também por Jesus, ele negou Jesus, mas Jesus sempre o amou. E agora Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo aprendendo uma grande lição da parte de Deus, dizendo que ele não deveria considerar ninguém impuro, aquele que o Espírito Santo santificava. Se passou muito tempo depois, ele como apóstolo aqui, agora Paulo, que era um apóstolo bem mais novo que Pedro, né, no tempo com o Senhor, ele o repreendeu, ele o exortou. Ou seja, somos sempre sujeitos a erro, a falha, e devemos ter pessoas sim, pessoas em nossa volta, pessoas que nos amem, pessoas que amem a palavra do Senhor, que queiram nos repreender, que queiram nos corrigir. Não foi uma crítica para destruir a vida dele, não. Foi realmente uma repreensão, o qual Pedro recebeu com amor, né? Ele percebeu o zelo que Paulo tinha pela verdade, a verdade do Evangelho. Então diz assim: pois antes de chegarem, né, alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, se afastou e se separou, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ou seja, olha o problema que quando a gente anda no erro, podemos levar outro errado da mesma forma, né? Ou seja, por isso precisamos estar sempre vigiando, por isso precisamos estar sempre buscando aprender, estudar a palavra, permitir o Espírito Santo nos consertar, permitir líderes nos corrigir, porque um pode levar o outro ao erro. Foi o que aconteceu. Barnabé, que veio dessa igreja de Antioquia, que amava o pessoal da Antioquia, que serviu ali em Antioquia, que sempre se assentou na mesa para ter comunhão ali com os gregos ali também. Agora ele acompanhou Pedro, e por isso também Paulo também o repreendeu e disse que eles estavam errados. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Temos que andar sempre de acordo com a verdade do Evangelho. Jesus é a verdade, o Evangelho revela Jesus, ou seja, revela o amor que ele tem, a graça que ele tem. Jesus sempre se assentou na mesa com que os próprios judeus tinham como pessoas ímpias, como pessoas
ele dizia que ele era amigo de pecadores e publicano. E Pedro sempre se assentou nessa mesa. Mas agora Pedro estava se deixando levar, ou seja, a religiosidade estava entrando no coração de Pedro. Quando Pedro teve um encontro com Jesus, uma das primeiras coisas que ele admirou em Jesus foi a santidade de Jesus. Quando Pedro viu o milagre que Jesus fez, falou: Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador. Ou seja, ele reconheceu que ele era pecador e que Jesus é santo. E sempre será assim, nós sempre seremos pecadores, independente se a gente é apóstolo, se é presbítero, se é obreiro, se é um membro qualquer. Jesus é santo e nós precisamos sempre da salvação que vem dele, do amor que vem dele, da misericórdia que vem dele, e nunca podemos achar que somos melhor que os outros. Agora, Pedro se levou, se deixou levar ali pela religiosidade dos judeus, e por isso que Paulo exortou, mas exortou com amor por causa da verdade. Diz assim: quando eu vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é um judeu, mas vive como gentil e não como judeu, portanto, como pode obrigar gentil a viver como judeus? Ou seja, isso é uma hipocrisia, Ele está falando: você é um judeu, mas anda como uma pessoa livre, Cristo te libertou, você não anda na tradição dos judeus. Mas como você pode agora obrigar, colocar um jugo, colocar uma religiosidade para aqueles que já foram libertos, aqueles que foram salvos por Cristo, Isso acontece muitas vezes no meio das igrejas, Nós queremos obrigar certos costumes religiosos, não são os judeus, mas são os costumes religiosos da nossa época, e queremos obrigar as pessoas a seguirem aquilo, E isso Paulo não aceitou, não concordou. Ele falou: não pode ser dessa forma. Isso é hipocrisia. A palavra hipocrisia significa isso: falsidade, ato, efeito de fingir, fingimento, ser o que não é. Então Paulo está falando: você é judeu, mas você não anda que nem um judeu. Então por que eles não são judeus? Você quer obrigar eles a andar como judeu? Isso é uma hipocrisia, isso é uma falsidade. Infelizmente há muitas pessoas que acham que porque se converteram agora, tudo tem que mudar, até o linguajar, Então o pessoal tem um linguajar para falar dentro da igreja, a entonação que fala, o linguajar que fala, e na rua ele jamais se percebe que ele é um evangélico, um cristão, Então ele parece que duas personalidades. Então Paulo está falando: você não tem que ter duas personalidades, Você tem que ser verdadeiro, Você tem que ser verdadeiro. Você também não pode discriminar as pessoas. Ou seja, não porque você se converteu que você vai abandonar a amizade com as pessoas do seu trabalho, da sua família. Pelo contrário, faça a diferença. Mostre que Cristo te fez bem. Mostre que Cristo te enche de alegria, te enche de paz, Que realmente é bom servir a Cristo, Sem julgo, sem escravidão, sem religiosidade. Então aqui esse comecinho aqui dessa explicação aqui de como Paulo corrigiu ali Pedro, era para depois explicar para aquela igreja que eles não poderiam permitir o judaísmo dominar eles, e eles não deveriam estar debaixo de uma obrigação dos judeus. Assim como Pedro falhou ali e levou Barnabé àquele erro, esta igreja aqui de Gálatas estava por falsos irmãos, estavam recebendo falso ensinamento que estava assim mostrando que eles tinham que realizar obra e não viver pela fé. Mas isso será o próximo capítulo do nosso estudo. Então Deus te abençoe em nome de Jesus.